18 de abril de 1947. Prisão de Bratislava. Józef Tiso, 59 anos, caminhava em direção à forca. O padre católico que governou a Eslováquia enfrentava a guilhotina da justiça. Apenas 5 anos antes, este mesmo homem celebrava missas aos domingos e assinava ordens de deportação às segundas. Responsável pelo envio de mais de 70 mil judeus para campos de extermínio nazistas. Na noite anterior à execução, ainda se considerava um mártir da nação eslovaca. Por que um padre católico ordenou genocídio? Como um líder religioso virou criminoso de guerra? O que ele disse de tão arrepiante em suas últimas horas? Fique até o final se você tiver estômago para ver o que aconteceu com ele. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O padre que virou ditador. Origens. Józef Tiso nasceu em 13 de outubro de 1887, na cidade de Bicsa, situada na região da Eslováquia, então parte do vasto e multiétnico Império Austro-Húngaro. Filho de um açougueiro local, cresceu em um lar modesto, onde a fé católica era a espinha dorsal da vida cotidiana. Sua família era profundamente religiosa, e desde cedo, Tiso foi moldado por um ambiente de rígida moralidade e valores tradicionais. A infância do jovem Józef transcorreu entre missas, estudos e o trabalho disciplinado que se esperava de qualquer criança criada segundo os preceitos da Igreja. Desde os primeiros anos escolares, Tiso destacou-se por sua inteligência precoce. Era um aluno aplicado e curioso, com notável facilidade para aprender línguas. Dominava com fluência tanto o húngaro quanto o alemão, idiomas essenciais no contexto multicultural do Império. Seu desempenho chamou a atenção do bispo Imrich Bende, da diocese de Nitra, que logo viu no rapaz um potencial líder religioso. Em 1906, com apoio eclesiástico, Tiso foi enviado para estudar teologia na prestigiada Universidade de Viena, um centro de excelência intelectual e espiritual da Europa Central. Durante 4 anos mergulhou nos estudos filosóficos, dogmáticos e litúrgicos, sendo ordenado sacerdote católico em julho de 1910. Um ano depois, concluiu seu doutorado em teologia, demonstrando não apenas sólida formação religiosa, mas também uma retórica afiada e uma capacidade analítica que, no futuro, seriam empregadas na arena política, muitas vezes para justificar escolhas moralmente questionáveis. Ao retornar à sua terra natal, Tiso não se contentou com o papel limitado de um padre de aldeia. Atuou como assistente pastoral em 3 paróquias distintas, e sua atuação ia muito além das funções litúrgicas. Preocupava-se com os problemas sociais que assolavam os eslovacos, como a pobreza extrema, o analfabetismo e, sobretudo, o alcoolismo. Uma chaga que ele combatia com vigor. Fundou e incentivou associações de ajuda mútua que vendiam alimentos e roupas a preços acessíveis, muitas vezes em oposição direta ao comércio local, controlado em grande parte por judeus. Foi justamente nesse contexto que suas ideias nacionalistas e antissemitas começaram a se enraizar. Tiso passou a enxergar os donos de tavernas e lojas judaicas não apenas como concorrentes econômicos, mas como uma ameaça à saúde moral e cultural da população eslovaca. A competição comercial, em sua visão, tornava-se uma cruzada nacional. A luta contra o alcoolismo ganhava um subtexto étnico, e a narrativa de que os judeus exploravam os eslovacos pobres começou a permear seus discursos. Durante a Primeira Guerra Mundial, Tiso foi recrutado como capelão militar do 701º Regimento de Infantaria do Exército Austro-Húngaro. Em meio às trincheiras e aos campos de batalha, oferecia conforto espiritual aos soldados feridos e moribundos, presenciando de perto os horrores do conflito moderno. Essa vivência, embora breve, deixou marcas profundas. Em 1914, contraiu uma séria enfermidade renal que interrompeu sua carreira militar de forma abrupta. Fragilizado fisicamente, retornou à vida civil, mas espiritualmente havia amadurecido e se tornado ainda mais convicto de que os eslovacos precisavam de ordem, identidade e redenção. Aproveitando as oportunidades, com o colapso do Império Austro-Húngaro em 1918 e o fim da Primeira Guerra Mundial, as fronteiras da Europa Central foram redesenhadas.
nascia a Tchecoslováquia, uma jovem república que reunia sob o mesmo governo tchecos, eslovacos, alemães, húngaros e judeus. Essa diversidade, embora celebrada por alguns como símbolo de modernidade, era vista por muitos como uma bomba relógio étnica prestes a explodir. Para Józef Tiso, esse novo cenário representava não apenas uma mudança política, mas uma oportunidade histórica para moldar o futuro de seu povo. Em dezembro de 1918, ele ingressou no Partido Popular Eslovaco, HSLS, fundado e liderado pelo carismático padre Andrej Hlinka, um partido conservador, clerical e nacionalista que defendia maior autonomia para a Eslováquia dentro da estrutura federal da Tchecoslováquia. No início, Tiso era visto como uma figura conciliadora. Seu discurso combinava fé católica, compromisso com os valores tradicionais e uma defesa firme, porém moderada dos direitos eslovacos. Com sua inteligência afiada, domínio da retórica e um carisma discreto, Tiso rapidamente conquistou espaço dentro do partido. Tornou-se um dos oradores mais respeitados da legenda, atraindo atenção não apenas pela eloquência, mas também por sua sólida formação acadêmica e pela postura moral que transmitia. Em 1927, foi nomeado ministro da Saúde e Educação Física da Tchecoslováquia, cargo que exerceu com visível sobriedade. Em vez de desfrutar das regalias do poder, surpreendeu colegas ao recusar o apartamento oficial oferecido pelo governo, optando por viver em um mosteiro franciscano em Praga, em total consonância com sua identidade sacerdotal. O prestígio de Tiso só crescia. Em 1930, foi nomeado vice-presidente oficial do partido, tornando-se o braço direito de Hlinka e uma figura central na articulação política eslovaca. Quando Hlinka faleceu, em agosto de 1938, já não havia dúvidas sobre quem assumiria sua sucessão. Tiso era a escolha natural, respeitado, experiente e profundamente identificado com os ideais do partido. Mas o que viria a seguir transformaria radicalmente sua trajetória. A Europa estava à beira de um abismo, e o nome de Józef Tiso logo deixaria de ser apenas o de um sacerdote influente, para tornar-se o de um chefe de Estado alinhado a uma das forças mais sombrias da história moderna. O colaborador. Nazista. O Acordo de Munique e o Estado fantoche. O ano de 1938 representou uma virada dramática para toda a Europa e para a trajetória de Józef Tiso. A Alemanha nazista, cada vez mais ousada e agressiva, começou a exigir abertamente a devolução dos Sudetos, uma região estratégica da Tchecoslováquia, onde vivia uma numerosa população de origem germânica. A retórica expansionista de Hitler ganhava força, e as potências ocidentais, ainda marcadas pelos traumas da Primeira Guerra Mundial, buscaram desesperadamente evitar um novo conflito em larga escala. Em setembro, os líderes do Reino Unido, França, Itália e Alemanha reuniram-se em Munique. Foi nessa conferência que se assinou o infame Acordo de Munique, um pacto que, sob a promessa de paz, entregava os Sudetos ao Terceiro Reich. A Tchecoslováquia, principal interessada, não foi sequer convidada a participar das negociações. A sua revelia foi desmembrada em nome de uma paz ilusória. Quando Neville Chamberlain desembarcou em Londres, declarou triunfante: "Conquistei a paz para o nosso tempo." Mas essa paz frágil se revelaria efêmera e duraria menos de um ano. O impacto do acordo foi devastador para a Tchecoslováquia. A humilhação internacional levou à renúncia dos líderes democráticos do país, enquanto o presidente Edvard Beneš partia para o exílio. No vácuo político que se abriu, a Eslováquia, até então subordinada à estrutura federal, conquistou uma autonomia sem precedentes. Foi nesse cenário de desorientação e incerteza que Tiso, já firmemente estabelecido como chefe do Partido Popular Eslovaco, ascendeu como figura central do novo panorama político eslovaco. Tiso era um hábil manipulador do medo coletivo. Sabia explorar o caos. E em tempos de instabilidade, a figura de um líder carismático, com discurso religioso e nacionalista, parecia oferecer a ordem desejada por uma população assustada. Mas a oportunidade de consolidar seu poder logo viria acompanhada de um duro golpe. Em novembro de 1938, a arbitragem de Viena, imposta por Alemanha e Itália, concedeu à Hungria o controle da Eslováquia Meridional, uma região vital,
rica em recursos e densamente povoada. A perda territorial não apenas afetou a economia e a geografia política do jovem Estado eslovaco, mas também minou a autoridade de Tiso perante sua própria base. Para manter sua influência, ele precisava agir, e rápido. A resposta foi canalizar a frustração nacional para um alvo antigo e conveniente: os judeus. Tiso, cada vez mais imerso no discurso antissemita que se espalhava por toda a Europa Central, autorizou a repressão. Sob sua liderança, as autoridades eslovacas passaram a identificar, isolar e deportar judeus considerados indesejáveis, especialmente na região recém-cedida aos húngaros. Em poucos dias, milhares de famílias foram arrancadas de suas casas, muitas vezes sem qualquer aviso, e forçadas a caminhar para o desconhecido, deixadas em regiões hostis, sem apoio, sem proteção, apenas com o peso da exclusão e o medo do que viria. Essas deportações de novembro de 1938 não foram meros atos administrativos. Foram o início de uma lógica perversa, o primeiro passo visível da engrenagem genocida que se aproximava, um prenúncio sombrio da política de extermínio que se alastraria nos anos seguintes. Tiso, até então visto por muitos como um líder devoto e nacionalista, revelava um lado mais escuro, frio, implacável e disposto a sacrificar inocentes para manter sua base política intacta. Então, em 14 de março de 1939, a transformação se completou. Com o colapso final da estrutura tchecoslovaca, Tiso foi oficialmente nomeado primeiro-ministro da recém-proclamada Primeira República Eslovaca. No dia seguinte, tropas alemãs cruzaram as fronteiras e ocuparam o restante da Tchecoslováquia, rompendo abertamente o Acordo de Munique. A falsa promessa de paz desmoronava diante do avanço implacável do Reich. A Eslováquia, agora formalmente independente, tornou-se de fato um estado fantoche da Alemanha nazista. Sob o comando de Tiso, instaurou-se uma ditadura de partido único, inspirada nos modelos fascistas da época. O nacionalismo religioso se fundiu à obediência política a Berlim. A Igreja Católica, sobretudo sua ala separatista eslovaca, ofereceu respaldo ideológico ao novo regime. Padres apoiaram o governo e sermões passaram a justificar políticas de segregação como defesa dos valores cristãos. A repressão, nesse contexto, tornava-se não apenas possível, mas sagrada. Mas o pior ainda estava por vir: o começo da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler, Józef Tiso não hesitou em demonstrar lealdade ao Terceiro Reich. Sob sua ordem, o exército da recém-criada República Eslovaca atravessou a fronteira ao lado das forças alemãs, participando da campanha militar contra os poloneses. Foi a primeira vez, mas não seria a última, que o Estado eslovaco colaboraria diretamente com os crimes do regime nazista. Pouco depois, em outubro daquele mesmo ano, Tiso foi nomeado presidente da Eslováquia, consolidando seu poder máximo. Sua presidência marcou o aprofundamento da aliança com Hitler, e a Eslováquia tornou-se cada vez mais dependente, política, militar e economicamente, do Reich. Em nome da renovação nacional, Tiso passou a implementar medidas que atacavam frontalmente os direitos das minorias, especialmente os judeus, que ele retratava como inimigos internos. Em abril de 1940, foi aprovada a primeira lei de arianização. Esse dispositivo jurídico confiscava empresas, terras, comércios e patrimônios pertencentes à população judaica, transferindo-os para eslovacos racialmente puros. A exclusão econômica foi acompanhada por uma intensa campanha de propaganda que retratava os judeus como parasitas e exploradores, responsáveis pela suposta decadência moral e financeira da sociedade eslovaca. Tiso, padre e presidente, associava nacionalismo à limpeza étnica com uma frieza inquietante. Mas os ataques não se limitariam ao campo material. Em julho de 1940, Adolf Hitler convocou Tiso para uma reunião em Salzburgo. O encontro não foi um diálogo, foi uma imposição. Hitler exigiu que a Eslováquia se submetesse inteiramente à vontade do Reich. Alertou que, se não houvesse obediência total, os alemães permitiriam que a Hungria, que já havia anexado partes do território eslovaco, avançasse ainda mais. A mensagem foi clara, e Tiso respondeu com ações.
Nos meses seguintes, membros moderados de seu governo foram removidos ou silenciados. Em seu lugar, assumiram figuras abertamente pró-nazistas, dispostas a levar a questão judaica a extremos brutais. A perseguição, antes sistemática, tornou-se institucionalizada. Em 9 de setembro de 1941, o governo de Tiso aprovou o Código Judaico, um conjunto de medidas inspiradas diretamente nas leis de Nuremberg, mas com ainda mais rigidez. O próprio regime vangloriou-se de ter implementado as leis antijudaicas mais severas da Europa. O código impunha restrições quase totais. Os judeus foram proibidos de frequentar espaços públicos, trabalhar em determinadas profissões, viajar livremente, possuir propriedades ou participar da vida cultural do país. Eram forçados a usar estrelas amarelas visíveis, um estigma imposto não apenas para segregá-los, mas para humilhá-los diante de toda a população. A exclusão era apenas o prelúdio. Todas essas medidas serviram como preparação para o próximo passo, a deportação em massa. Para isso, o Estado precisava saber exatamente quantos judeus viviam no país. Em 15 de dezembro de 1940, foi realizado um censo oficial. O número final, 89 mil judeus registrados. Um número que Tiso conhecia bem, não como dado estatístico, mas como o alicerce logístico de uma política genocida. Ele os contou sim, mas não para protegê-los. Contou-os para melhor eliminá-los. E o que veio depois transformaria essa contagem em um horror sem precedentes. Porque Tiso, o sacerdote-presidente, estava prestes a se tornar cúmplice direto de um dos crimes mais monstruosos do século XX, o genocídio. Em março de 1942, o Estado eslovaco formalizou sua colaboração no extermínio. Um acordo foi assinado entre o governo de Józef Tiso e as autoridades nazistas, autorizando oficialmente a deportação da população judaica. Tratava-se de uma aliança não apenas política, mas logisticamente eficiente. A Eslováquia se comprometia a organizar, identificar, prender e transferir seus próprios cidadãos judeus, e a pagar à Alemanha nazista pela execução desse serviço. Entre março e outubro de 1942, cerca de 58 mil judeus foram capturados e reunidos em 3 campos de trabalho administrados pelos eslovacos: Sered, Novak e Vini. Esses campos funcionavam como estações de espera, onde as vítimas eram mantidas sob condições desumanas antes de serem entregues à SS nas fronteiras com a Polônia ocupada. Dali, eram levadas em trens lacrados rumo aos campos de extermínio: Auschwitz, Majdanek, Sobibor, entre outros. A vasta maioria foi assassinada pouco depois da chegada. Dos deportados naquele período, apenas cerca de 300 sobreviveram. Entre eles estavam Alfred Wetzler e Rudolf Vrba, 2 jovens que conseguiram escapar de Auschwitz em 1944. Escondidos por semanas na floresta e posteriormente acolhidos por resistentes eslovacos, eles escreveram um relatório detalhado, o primeiro testemunho amplo sobre a engrenagem de morte em Auschwitz, incluindo dados sobre as câmaras de gás, os crematórios e a escala industrial do assassinato em massa. Enquanto dezenas de milhares de pessoas eram destruídas, o governo de Tiso pagava ao Reich 500 marcos por cabeça, um valor simbólico, que os nazistas alegavam cobrir os custos de reeducação e acomodação. No total, cerca de 10 milhões de marcos foram desembolsados pelo Estado eslovaco para financiar a morte de seus próprios cidadãos. Um investimento macabro, envolto na linguagem da burocracia genocida. No verão de 1942, já não havia mais dúvida sobre o destino dos deportados. O núncio apostólico em Bratislava alertou diretamente o governo eslovaco. Os judeus estavam sendo sistematicamente assassinados na Polônia. Tiso, como chefe de Estado e sacerdote, estava plenamente ciente da realidade e, mesmo diante disso, escolheu seguir adiante. Em agosto daquele ano, durante um discurso oficial, ele revelou seu desprezo pelas vidas que estavam sendo exterminadas. Disse: "Quero mencionar o tema judaico. Dizem, isso é cristão? É humano? Mas pergunto, é cristão o povo eslovaco querer se livrar de seu inimigo eterno, o judeu? O amor próprio é um mandamento de Deus
e esse amor próprio me ordena remover de mim tudo que me prejudica, que ameaça minha vida. Imagine, um padre católico usando os evangelhos para justificar o genocídio. Um homem treinado para pregar misericórdia e compaixão, interpretando o mandamento de amar a si mesmo como licença para expulsar, deportar e matar. No outono de 1942, sob pressão crescente da opinião pública internacional e da Igreja, Tiso suspendeu temporariamente as deportações. Restavam ainda cerca de 24 mil judeus na Eslováquia, protegidos por exceções legais ou escondidos por famílias cristãs. Mas a pausa não era um gesto de redenção. Era apenas estratégica. E não duraria muito. Em 29 de agosto de 1944, a frágil estabilidade do regime colapsou. Estourou o Levante Nacional Eslovaco, um movimento armado liderado por comunistas, democratas e nacionalistas dissidentes com apoio direto do Exército Vermelho. Diante da insurreição, Tiso fez o impensável, convocou a ajuda dos alemães. Com os tanques vieram também os carrascos. A Einsatzgruppe H, uma unidade especial da SS encarregada de operações de extermínio, foi enviada à Eslováquia para reprimir o levante e exterminar os judeus restantes. Entre setembro e dezembro de 1944, aproximadamente 12.600 pessoas foram presas, deportadas e mortas, principalmente em Auschwitz e Theresienstadt. Apenas cerca de metade sobreviveria. A colaboração de Tiso, nesse ponto, ultrapassou todas as fronteiras da cumplicidade. Em 30 de outubro de 1944, durante uma visita oficial à cidade de Banská Bystrica, reconquistada pelas tropas alemãs após o esmagamento da revolta, Tiso condecorou pessoalmente soldados alemães. Entre os homenageados estava ninguém menos que Oskar Dirlewanger, comandante de uma unidade conhecida por estupros, torturas e massacres em massa na Polônia e na Bielorrússia. Dirlewanger não era um soldado comum. Era um criminoso sádico, cujos métodos chocavam até mesmo outros oficiais nazistas. E Tiso, o presidente, o sacerdote, o homem de batina, entregou-lhe medalhas e apertou sua mão em frente às câmeras. Aquela imagem, um padre católico condecorando um monstro de guerra, tornou-se o retrato definitivo da degradação moral de um regime que começou com promessas de fé e identidade e terminou mergulhado em sangue. Mas o fim ainda não havia chegado. Está achando essa história interessante? Então aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos tão importantes como este. E se quiser ver mais sobre figuras controversas como Józef Tiso, comente. Quero mais histórias. Seu apoio é fundamental para que a gente continue com esse trabalho. Agora respire fundo e vamos conhecer o desfecho de Tiso. A queda, captura e julgamento. Com a derrota iminente da Alemanha nazista e o avanço implacável do Exército Vermelho cruzando as fronteiras da Eslováquia, Józef Tiso fez sua escolha final, a fuga. Em vez de permanecer no país que ajudara a fundar e no qual liderara um regime aliado ao nazismo, decidiu abandonar tudo. Vestindo a batina de sacerdote e carregando documentos falsos, escapou para o sul da Alemanha, onde esperava se perder entre os escombros do Terceiro Reich em colapso. Assumiu o nome de Dr. Józef Taborski e tentou apagar os rastros da própria história, mas o passado, como sempre, cobrou seu preço. Em junho de 1945, menos de 2 meses após o fim oficial da guerra na Europa, Tiso foi capturado por tropas americanas na Baviera. Detido em meio a centenas de fugitivos do regime nazista, teve sua identidade confirmada sem grandes dificuldades. Em outubro daquele mesmo ano, foi extraditado para a Tchecoslováquia, uma nação devastada, mas que tentava renascer dos escombros com um compromisso inegociável: justiça. O julgamento de Józef Tiso teve início em 2 de dezembro de 1946, no Tribunal Nacional de Bratislava. Não era apenas mais um caso entre tantos. Era o julgamento de um líder religioso que se tornara cúmplice direto do Holocausto. Era também o enfrentamento de uma ferida nacional, a dolorosa constatação de que parte da barbárie nazista fora planejada e executada por eslovacos contra eslovacos. As provas eram esmagadoras.
Ordens escritas e assinadas por Tiso confirmavam sua responsabilidade em prisões em massa, confisco de propriedades e deportações sistemáticas. Não se tratava de omissão, mas de participação ativa. As testemunhas chamadas ao tribunal descreveram com vozes trêmulas e olhos marejados o momento em que suas famílias foram arrancadas de casa e levadas para nunca mais voltar. Alguns mostraram objetos deixados para trás, cartas não enviadas, nomes apagados de registros escolares, ecos silenciosos de uma tragédia que ainda pulsava. O momento mais impactante veio quando o tribunal exibiu filmagens dos campos de extermínio. Imagens reais captadas após a libertação de Auschwitz e outros locais mostravam pilhas de cadáveres, crianças famintas, mulheres marcadas por torturas. Cenas impossíveis de esquecer. Segundo o promotor, Tiso manteve a frieza, desviou os olhos, fitou o chão, olhou para o lado, mas jamais para a tela. Em nenhum instante demonstrou choque, pesar ou remorso. E quando lhe perguntaram se sentia arrependimento, recusou-se a pedir perdão. Afirmou que demonstrar contrição seria o mesmo que admitir culpa, e ele, até o fim, se dizia inocente. Mas a verdade já estava diante de todos, documentada, vivida e agora julgada. Em 15 de abril de 1947, o Tribunal Nacional declarou Joseph Tiso culpado por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença foi clara: morte por enforcamento. Assim terminava o julgamento de um homem que usara a batina como escudo e o poder como arma, e que agora, finalmente, encarava as consequências. A execução, 18 de abril de 1947, Bratislava. Eram 7h30 da manhã quando os guardas abriram a cela. Joseph Tiso, calmo, ergueu-se da cama de madeira sem hesitação. Vestia sua batina clerical preta, a mesma que havia usado tantas vezes diante de altares, em casamentos, missas e funerais. Mas naquele dia, ela não era símbolo de fé, e sim de uma ironia cruel. Seria sua última vestimenta, seu traje final rumo à morte. Os passos que deu pelos corredores frios da prisão foram firmes e silenciosos. Guardas o acompanhavam em silêncio. Aquele homem que um dia falara com voz grave diante de multidões, agora seguia para o cadafalso, apenas com o som das botas e do tilintar de chaves preenchendo o ar. Na véspera, Tiso recebera alguns poucos visitantes e, sem esboçar arrependimento, declarara-se um mártir da nação eslovaca. Não se via como criminoso, mas como um patriota traído, um líder injustiçado por aqueles que não compreenderam sua missão. Ao chegar à forca, Tiso não demonstrou emoção. Subiu os degraus com passos lentos, mas decididos. Não vacilou, não chorou, não clamou por perdão. Também não pediu que alguém intercedesse por sua alma. Suas últimas palavras foram ditas num tom quase inaudível. Uma breve oração em eslovaco, dirigida a um Deus que, naquele momento, parecia ausente. Um Deus que talvez não reconhecesse mais aquele sacerdote entre seus filhos. Segundo os jornais da época, a execução durou 7 minutos. Às 7h37, Joseph Tiso foi declarado oficialmente morto. Tinha 59 anos. Assim terminava a vida de um homem que durante anos pregara amor e compaixão em nome da fé, mas que, nos bastidores do poder, organizara políticas de perseguição, ódio e morte. Um homem que trocou o púlpito pelo gabinete, o altar pelo palácio, a Bíblia pelas listas de deportação. O aspecto mais perturbador de seu legado continua sendo a contradição visceral entre o que representava e o que praticou. Como sacerdote católico, Tiso deveria ser a imagem da compaixão, do cuidado com os oprimidos e da integridade moral. Mas ele inverteu seu chamado. Subordinou os valores do cristianismo à lógica implacável do nacionalismo extremado. Sua batina tornou-se um disfarce, sua fé, uma arma. Ele falava em salvação, mas enviava outros à condenação. Recitava os evangelhos, enquanto assinava documentos que autorizavam trens lotados de famílias rumo aos campos da morte. Usava o nome de Deus para justificar políticas de exclusão, segregação e extermínio. Misturava teologia com ideologia, até o ponto em que nenhuma separação era mais possível. Tiso não foi apenas um político colaboracionista. Ele se tornou o emblema de um fenômeno sombrio, a corrupção da religião pelo poder.
um símbolo de como líderes espirituais, ao trocarem a ética pela obediência cega a ideologias destrutivas, podem se tornar cúmplices ou arquitetos do mal absoluto. Após a execução, temendo que sua sepultura se tornasse ponto de culto para simpatizantes, o governo tchecoslovaco decidiu enterrá-lo em segredo, mas o silêncio não durou. Seguidores identificaram o local e, décadas depois, seus restos mortais foram exumados e transferidos para a Catedral de Nitra, onde ele havia servido como padre. Hoje, em determinados círculos nacionalistas, Tiso ainda é homenageado como herói, santo ou mártir da fé. Mas a história, com seus arquivos, testemunhos e cicatrizes, não permite ilusões. Joseph Tiso foi um criminoso de guerra, um homem que usou a fé como véu para encobrir o ódio, que entregou seu povo, seus próprios compatriotas, à máquina de extermínio nazista, sabendo exatamente o que aconteceria. Seu julgamento não foi vingança, sua sentença não foi um erro, sua execução não foi martírio, foi justiça. E então, o que achou da história de hoje? Joseph Tiso foi padre, presidente e cúmplice de um dos capítulos mais sombrios do século XX. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que ele foi um traidor, um fanático ou apenas mais uma peça no jogo brutal da guerra? Muito obrigado por assistir até o final. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que estamos preparando. Mas não sai daí, tem um vídeo aparecendo aí na sua tela agora, com mais uma história real que vai te fazer refletir.